Alô? Ok. Boa tarde, irmãos. Boa tarde. Meu nome é José Rodrigues, para quem não sabe, viu? O Weber pediu que eu ministrasse agora. Não por acaso eu sou o pai dele, né? Então, agora eu perdi o emprego, porque quando eu viajo, eles falam assim, até põe carro na rua e tudo, né? Mas só quem vai pregar hoje é o pai do pastor Weber. Pronto, eu estou com a ficha feita, né? Então me tornei o pai do pastor Weber, graças a Deus, né? E ele pediu que eu ministrasse para vocês agora. E eu estou vendo ali um pastor do Ouvir e Crer. Quem mais? Pastor aqui do Ouvir e Crer está aqui agora. Pastor, está aqui, ok. Amém. O Suzano vai ministrar no encerramento, então acho que ele provavelmente não vai vir agora, né? O Eric está aqui, ainda não, né? Pastor Eric está chegando, amém. Bom, vamos conversar. Irmãos, eu tenho 1 hora para conversar com vocês, por isso eu estou começando bem exatamente, porque eu quero aproveitar cada minuto que eu tenho agora, né? Olha, o que está acontecendo com a igreja no Brasil? Eu quero começar fazendo essa pergunta. O que está acontecendo com as promessas que o Senhor fez em relação ao papel da igreja brasileira hoje, nesse tempo? A igreja brasileira, que começou há quase 200 anos, não era semelhante a essa igreja que nós conhecemos hoje no Brasil. Muito diferente. O que está acontecendo? Eu vejo que nós estamos indo como assim, tipo de um rolo compressor que o inferno tem preparado para destruir a visão da igreja para esse tempo. O Brasil está arruinado, e vocês sabem disso. PIB zero, Petrobras, e aí vai. O que está acontecendo com a nação? O atual Congresso na mão da Dilma. Graças a Deus que dia 1º agora entra o novo Congresso. E esperamos que esse Congresso tenha mais vergonha na cara. Porque esse atual tem um bando de prostitutas lá. Esse Congresso atual é formado de prostitutas. Não todo ele. A prostituta você paga para deitar com ela. Cada uma tem um preço, né? O que está acontecendo com o Brasil? O maior escândalo de corrupção de todos os tempos. E a Dilma que disse que não tem nada a ver com isso. A igreja também não. O Brasil está arruinado. Mas eu, igreja, não estou preocupado com isso. Eu quero é ver minha igreja cheia. Eu quero é ver o salão cheio de gente. É isso que eu quero. Não estou interessado em outra coisa não. Estou interessado em ver meu salão cheio. O resto que se dane. A igreja brasileira, irmãos, ela se esqueceu dos povos não alcançados. E aí está a chave principal que explica o que está acontecendo na igreja brasileira.
A igreja se esqueceu dos povos não alcançados. Por quê? Há um sistema. Deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês, em Êxodo capítulo 19. Abra comigo se você está com a sua Bíblia aí. Êxodo 19. Acontece algo aqui, olha para mim antes de lermos, que eu vou dar um pano de fundo rapidamente. Êxodo 19 nos mostra, nos apresenta uma figura do arrebatamento. Um tipo do arrebatamento acontece aqui. A igreja não aparece no Velho Testamento, mas ela é retratada plenamente no Velho Testamento, sem aparecer. A igreja é um mistério. Aqui nós temos um momento em que Moisés vai subir o Sinai, o Senhor vai descer, o monte vai tremer, nuvens, trombetas tocando. É um tipo exato do arrebatamento da igreja. Portanto, esse capítulo especialmente nos ensina muito sobre o momento que a igreja brasileira, incluindo nós que estamos aqui agora, estamos vivendo. Porque a igreja se esqueceu dos povos não alcançados? E aí está a raiz de todos os males que estão acontecendo no Brasil. A Dilma não é a culpada. Culpada é a igreja. A Dilma é apenas um vetor do inferno. Só isso que ela é. Mas o culpado, a culpa é da igreja, que se esqueceu dos povos não alcançados. Esse capítulo aqui, irmãos, porque o foco do Senhor está nesse capítulo aqui, agora, nesse tempo. Porque o arrebatamento da igreja pode ser ainda esse ano, e eu espero que aconteça. Olha o que o Senhor fala aqui. Verso 5, Êxodo 19, 5. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Até aqui. Você veja que no versículo 5, o Senhor está falando de aliança. Aliança. Se diligentemente guardares a minha aliança. Deus tem uma aliança com o seu povo, que hoje é a igreja. Ele está dizendo que se eu guardar essa aliança que Ele tem conosco, Ele está dizendo aqui, ó, me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Dependendo do versículo 5. Se nós guardarmos a sua aliança. O que ele quis dizer reino de sacerdotes? Ele está falando para a nação inteira. Vamos examinar isso para entendermos o que está acontecendo hoje na igreja, porque a igreja se esqueceu dos povos não alcançados. Isso é geral, irmãos. Eu viajo pelo Brasil inteiro
E eu sei o que eu estou falando. Volta para o capítulo 24 aqui. Capítulo 24 de Êxodo. Verso 12, o Senhor fala: Moisés, sobe a meu monte e fica lá. Ele fez isso, né? Verso 15, tendo Moisés subido, uma nuvem o cobriu e tal. Então, de fato, ele ficou lá no monte. E lá permaneceu, final do 18, por 40 dias. 40 dias, 40 noites. 40 dias e 40 noites. Aqui está bem específico. Presta atenção. Quando ele desce do monte, 40 dias depois, agora já estamos no capítulo 32 aqui de Êxodo, não precisa abrir não. O capítulo 32 descreve a sua descida do monte. Qual era o propósito de Deus? Estabelecer um reino de sacerdotes. Esse era o propósito de Deus no capítulo 19. Mas ele colocou uma condição: se obedecerem, se cumprirem a aliança que eu estabeleci com vocês. A condição era essa: para que nos tornássemos um reino de sacerdotes. Ele desce do monte, e o que o povo havia feito quando ele desce do monte? Um bezerro de ouro. Quando o povo fez um bezerro de ouro, acompanhe o pensamento. Quando o povo fez um bezerro de ouro, Moisés volta, ele destrói tudo aquilo. Depois que ele destrói o bezerro, ele faz um desafio para o povo. Escute: se guardares a minha aliança, vai se tornar um reino de sacerdotes. Se você entender o que eu estou falando agora, isso com certeza vai mudar a sua vida, seu ministério, sua história. Vai mudar a sua história. Portanto, por favor, preste bem atenção. Ele desce do monte, lá está o bezerro de ouro, ele destrói aquilo e faz um desafio para o povo. Quem é pelo Senhor, fique do meu lado, venha para cá. Só a tribo de Levi veio. Quando as 11 tribos rejeitaram o desafio do líder Moisés, o povo, porque veja bem, aqui é o povo, ser-me-eis reino de sacerdotes. Ele falou a todo Israel: ser-me-eis reino de sacerdotes. O povo seria isso, um reino de sacerdotes. Quando veio só a tribo de Levi, a tribo de Levi foi eleita a tribo sacerdotal. E não todas as tribos. Todas as tribos era a vontade de Deus. Só que eles fizeram o bezerro de ouro e só uma tribo respondeu ao apelo de Moisés. Portanto, aquela tribo tornou-se a tribo sacerdotal.
Eu queria muito que todos os pastores estivessem aqui. Eu estou vendo que tem poucos pastores, mas amém. Preste atenção aqui. O que ele faz? Ele quebra as pedras que Deus havia lavrado e colocado ali a sua vontade para um reino de sacerdotes. Essas pedras são quebradas. Ele volta para o monte Moisés, fica mais 40 dias de jejum, em intercessão pelo povo. Por quê? Porque Deus falou assim: eu vou destruir esse povo aqui, Moisés, eu vou acabar com esse povo. E eu vou começar em você, com você, um outro povo. Essa era a decisão de Deus. Moisés fala assim: não. Você precisa ver o texto, que é muito forte. Moisés fala: não, o senhor não vai fazer isso não. E ele dá uma série de argumentos, né? Sabe o que Moisés fala? O senhor precisa se arrepender do que o senhor falou. Olha o caráter de um intercessor. O senhor precisa se arrepender do que o senhor falou. Lá na frente Deus fala que ele se arrependeu. E ele não destruiu o povo. Essa destruição que está sobre nossa nação hoje é porque nós estamos permitindo a igreja. É só por isso. O que o Senhor está necessitando hoje para salvar a nossa nação do comunismo, completamente instalado em nossa nação, é que a igreja acorde e interceda. Aqui em Isaías 54, 59, ele fala que ele precisa de um intercessor. Estamos vivendo, irmãos, um tempo em que a igreja está buscando os favores de Deus. Isso não tem no Novo Testamento. Os favores de Deus não tem no Novo Testamento. A única coisa que Jesus promete para nós, igreja, no Novo Testamento, é a cruz. Toma a sua cruz, ele fala. Essa é a promessa que ele faz. Você quer? Toma a sua cruz. A única promessa que ele faz. Mais nada. Irmãos, Moisés volta para o monte. Ele volta para o monte. Ele lavra novas pedras. Agora ele tem que lavrar. Tem um sentido aqui. Eu estou tentando resumir o tempo para poder colocar o centro do pensamento que eu quero colocar para os irmãos agora à tarde. Ele lavra as pedras, sobe com as pedras lavradas agora para o monte novamente, fica mais 40 dias. Deus muda de ideia. Deus então fala: não, então já que você falou que eu tenho que arrepender, e lá o texto fala que ele se arrependeu de ter prometido matar o povo. Ele mudou de ideia. Muito bem. Quando ele desce com o modelo do tabernáculo. Presta atenção. Ele desce com o modelo do tabernáculo. Isso acontece lá no Sinai. O povo de Israel está perante o Monte Sinai, está estacionado ali. O povo ficou ali 2 anos. Ele desce, ele lavrou as pedras, o Senhor escreveu nas pedras a lei. O modelo que ele fez, o tabernáculo,
o modelo que ele recebeu para construir o tabernáculo não é o mesmo que estava nas pedras que Moisés quebrou. Pastor, como você sabe disso? Eu vou mostrar. Quando Moisés constrói o tabernáculo, você tem o átrio, altar do sacrifício no átrio. Você tem, em seguida, a bacia de bronze, que entra no santuário, para a entrada do santuário. Depois você entra no santuário, você tem a mesa dos pães com 12 pães, você tem o candelabro com 7 lâmpadas acesas, e você tem o altar do incenso. Se você prossegue, você tem agora a arca. Agora você está perante a arca. Esse é o tabernáculo que Moisés construiu segundo o modelo que ele recebeu de Deus. Só que tem uma coisa, irmãos. Você pode ver, porque existem 2 tabernáculos no Velho Testamento. Esse e o tabernáculo que Davi recebeu a visão dele. Davi recebeu a visão do tabernáculo que Salomão construiu. Esses 2 tabernáculos eram essencialmente diferentes. Os mesmos elementos, mas muito diferente na sua... eu vou mostrar. Quando a pessoa entra lá na história, né? Ele entra no átrio, ele passa pela porta do caminho, ele entra no átrio, tem o altar do sacrifício, o altar do holocausto. Então a primeira coisa que precisa acontecer com o crente é morrer. Aquilo é um símbolo da cruz, passar pela cruz e morrer. A primeira coisa. E hoje, irmãos, há uma teologia no Brasil que nos ensina a viver e não morrer. Sempre tem um sofá mais macio. Essa é a teologia do Brasil hoje, e que está destruindo a saúde da igreja. E é por isso que a igreja se esqueceu dos povos não alcançados. Se ele passar ali, ele morre pelo altar. Mas nós queremos é festa. Átrio é festa. Átrio é o lugar onde eu posso, porque Paulo fala assim, ó, que apresenteis vossos corpos por sacrifício. Ele está lá, rogo-vos, irmãos. Ele está rogando, como se ele tivesse ajoelhado diante de nós. Só que nós decidimos, por causa da teologia de hoje, não morrer. Vamos esquecer essa parte agora. Vamos em frente. O sacerdote levítico é que comanda todo o tabernáculo. É o sacerdote levítico, levita, né? Levítico. Aí, se ele parte para, que tem as ministrações no lugar santo, que é o santuário, então ele vai ministrar, tem as escalas para ministrar, tudo mais, né? Então, ele entra no lugar santo ou no santuário. Para entrar lá, ele passa por uma bacia de bronze. Diz a Bíblia que essa bacia é para se lavar. Isso fala de santificação. Lavar mãos e pés. Isso fala que todo o corpo tem que estar muito limpo para poder entrar nesse lugar.
Muito bem. Só que quando você vai para o tabernáculo que Davi recebeu a visão, não é uma bacia de bronze. Bronze fala de restrição. Não é mais uma bacia de bronze, são 100 bacias de ouro. E tem um tanque para se lavar, de 111 mil litros, para os sacerdotes se lavarem. Você vê que é muito mais profundo, é outra coisa. Não é o tabernáculo de Moisés mais. O tabernáculo de Moisés veio, sabe por quê? Porque a visão ficou restrita, encolhida. A visão do povo se restringiu, porque apenas uma tribo decidiu ficar do lado de Moisés. Então estabeleceu-se um sacerdócio ligado com a terra. Por isso os judeus vão herdar a terra e não o terceiro céu. Eles vão herdar essa terra no milênio, vão governar sobre toda essa terra no milênio, mas a terra ficou eternamente ligada aos judeus. A visão encolheu. Não é a visão original de Deus. A visão original de Deus é um reino de sacerdotes. Não é só uma tribo, é um reino de sacerdotes. A visão ficou encolhida. Quando você entra no santuário, tem uma mesa com 12 pães para os sacerdotes se alimentarem. Mas quando você chega na visão que Davi recebeu, são 12 mesas, são 120 pães, é muito mais alimento, é 12 vezes mais, 120. Você se lembra quantos foram batizados em Atos 2? É diferente, é uma visão do céu. Quando você chega no candelabro, é um candelabro, com 7 lâmpadas. Tabernáculo de Davi. Perdão, tabernáculo de Moisés. A lei. Se você caminha na revelação que Davi recebeu, você tem... Não são 12, são 10, perdão. Eu falei 10 com 12 pães. 10 mesas com 12 pães. Acho que eu falei 12 mesas, mas já fica corrigido lá. Agora são 10 candelabros com 7 lâmpadas cada. Então são 70 lâmpadas. E não somente 7. Escute. Por que o Senhor enviou 70 lá em Lucas 5? Porque Noé gerou 70 nações que se espalharam por toda a terra. Porque o novo tabernáculo tem 70 lâmpadas. É muito mais luz. Tem 120 pães, é muito mais alimento. A visão, é isso que eu quero destacar. Porque qual é o problema da igreja hoje? É o bezerro de ouro. O bezerro de ouro tira a visão, encolhe a visão. Isso é o bezerro de ouro. Qual é o bezerro de ouro hoje na igreja? É por isso que a igreja não está indo aos povos não alcançados, porque ela perdeu
Deus tirou dela isso. 70 lâmpadas. Fala de um processo onde a igreja alcança o mundo inteiro. Mas ao invés disso, a igreja preferiu o bezerro de ouro, achando que o dinheiro faz essa obra. O dinheiro não faz essa obra. Os pastores estão prostrados diante de Mamon, adorando Mamon. O que está acontecendo agora, irmãos, aconteceu no tempo dos juízes. Eu disse que Israel é uma sombra da igreja. A igreja brasileira passa pelo seu maior período de escuridão. Por isso só um avivamento pode salvar a nossa igreja e salvar a nossa nação. Do contrário, irmãos, vai acontecer o que aconteceu na Venezuela. Mais de 60 mil soldados cubanos estão na Venezuela hoje para manter o regime. Nós vamos lançar e vamos impulsionar um vídeo no YouTube essa semana próxima, onde eu mostro uma reunião do Partido Comunista da Venezuela. E você sabe quanto Lula amava Hugo Chávez. Fidel Castro é o Deus dele e da Dilma. Quando Lula vai em Cuba, parece que um Deus chegou lá. Eu tenho testemunhos de quem viu isso. Eu vou lançar um vídeo semana que vem e vou mostrar a reunião do Partido Comunista da Venezuela, onde o delegado do partido tem que fazer uma oração a Hugo Chávez. É uma blasfêmia, usando o Pai Nosso, ao invés de colocar o Pai. A oração é assim, ó: Chaves, que estás no céu, na terra e no mar e em nossos corações. A oração é dirigida a Hugo Chávez, uma blasfêmia, usando as palavras do Pai Nosso. Mas nós estamos bem. Isso é aqui, ó, do nosso lado. Tem uma irmã, irmã do pastor Omar, que trabalha conosco lá na MCM. Vocês conhecem ele? Alguns aqui. Ela está no Senegal, fazendo um trabalho muito lindo com crianças lá. As igrejas da Venezuela era a principal fonte de sustento do trabalho que eles têm com crianças no Senegal. Não pode mais mandar dinheiro. Ela entrou em contato desesperada conosco. E estamos começando a ajudar lá. Porque a igreja da Venezuela não pode mais mandar dinheiro para lá. A gente pagava 6% para enviar dinheiro para o exterior, para os missionários. Agora são 25% que a gente paga para o governo. Mas eu estou bem, a igreja está bem. Acabei de colocar ar-condicionado na igreja. Acabei de capetar a igreja. Acabei de comprar o terreno do lado. Nós estamos blasfemando, esquecendo daquilo que o Senhor mandou fazer. É por isso, irmãos, que o Senhor enviou sobre a igreja brasileira, porque ela se envolveu com o bezerro de ouro, tirou a visão. É por isso, a visão foi encolhida, diminuiu. Você sabe quem ungiu Davi rei? Não foi um sacerdote levita. Não foi. Foi um nazireu. Você sabe quem batizou Jesus? Não foi um sacerdote levita. Foi um nazireu. Davi não poderia ser ungido por um sacerdote levita, porque ele caminhou todo o tempo no sacerdócio de Melquisedeque.
Todo o tempo. Davi nunca ministrou no sacerdócio de Levi. Vamos lá. Estamos buscando um diagnóstico, entender o que está acontecendo na igreja e por que está acontecendo. Moisés caminha 40 anos no deserto, armando e desarmando o tabernáculo. Chega até a margem do Jordão. Agora Josué lidera o povo. Josué lidera o povo e entra na terra. O povo entra na terra. Josué arma o tabernáculo numa colina, pequena colina chamada Siló. E o tabernáculo fica lá cerca de 500 anos. Nesse período, irmãos, lá estavam os sacerdotes levitas sacrificando, cumprindo todo aquele ritual de sacrifício de animais, etc. O que aconteceu nesse período agora? Os sacerdotes começam um sistema de simonia. A mesma coisa que aconteceu na Idade Média. A mesma coisa que está acontecendo na igreja brasileira. Escute, por favor. Ainda tem 20 minutos. Escutem. Escute o que eu estou falando aqui. Eu quero falar para vocês. Nós estamos vivendo a Idade Média da igreja brasileira. Os sacerdotes estavam cobrando para exercer seu ofício de sacerdotal. Cobrando. Hoje tem os homens shows e os pastores que também vão na sua igreja em troca de dinheiro. E combina até o preço. O sistema de simonia já entrou no Brasil tem vários anos. E por que entrou? Preste bem atenção. Década de 70. Iniciou-se aqui em Goiânia, na rua 72. Robson e César. Primeiro, principalmente o Robson, depois o César. Um movimento legítimo de avivamento. Eu sei porque eu vi. Eu estava lá, não participei, mas eu estava lá. Só que eles se esqueceram dos povos não alcançados. Contemplou as cidades, a adoração e tudo mais, mas se esqueceram dos povos não alcançados. O que aconteceu? O Espírito Santo se afastou. Houve a divisão, uma história triste, e o Espírito Santo se afastou daquele mover que começou na década de 70 aqui na rua 72. Talvez algum aqui participou lá, quem sabe, não sei. Você participou lá alguma vez? Conheceu, lembra? Tem um outro irmão que lembra. 72. Esqueceram dos povos não alcançados. Quando você se esquece dos povos não alcançados, o juízo de Deus começa a trabalhar na sua vida. E eu não estou falando aqui também assim, irmão, não estou falando de dinheiro não. Eu estou falando de coração. Se o coração não tiver envolvido, o resto não vai estar. Eu não estou falando de dinheiro. Só que isso reflete no aspecto também do dinheiro. E tem muito pastor que ele investe, digamos, 100 mil na igreja. Tudo que a igreja precisa, construções e tudo mais. E ele investe 2 mil, 3 mil, 1.200 reais nos povos não alcançados. Isso só para aliviar sua consciência. Povos não alcançados começa com intercessão. Continua com intercessão e termina com intercessão. Pede-me e eu te darei as nações por herança. Aqui não está falando de oferta não.
Não está falando de dinheiro, está falando de intercessão. Pede-me e te darei as nações por herança. Entendeu? Missões se faz com o coração. Povos não alcançados eu alcanço, mas é com o coração, não é com o bolso. É claro que depois o dinheiro vem, mas ele vem secundariamente. E ele vem muito mais, sabia? Davi, irmãos, deixa Davi de lado por enquanto. No final daquele período dos juízes, a arca cai na mão dos filisteus, no tempo de Eli. Eli era gordo e cego. Gordo e cego. E também era surdo, porque diz o texto lá, que naquele tempo a profecia era muito rara. Então ele também deixou de ouvir a voz de Deus. E quem eram os filhos de Eli? Você sabe quem eram os filhos dele: adúlteros, profanando o altar. Profanavam o altar. O altar brasileiro está profanado. O altar da igreja brasileira está profanado. A arca fica 7 meses com os filisteus. Depois os filisteus a conduzem. Foi os filisteus, ela não foi reconquistada não. Até Bet-Sem, depois Quiriat-Jearim, depois, enfim, finalmente ela vai para Jerusalém, em uma tenda que Davi havia feito. Só que preste atenção aqui. Lá em Siló, os sacerdotes continuavam sacrificando. Mas a arca não estava mais lá. Muitos anos, mais de 20 anos. Eles sacrificaram sem a arca. É possível fazer um culto sem a arca. É possível. Eu não entendo outra coisa, irmãos. Eu não tenho outra explicação do que está acontecendo para a igreja brasileira. Eu não tenho. A não ser essa, que o bezerro de ouro, o dinheiro e a denominação, as duas coisas, o espírito denominacional está destruindo a igreja brasileira. Os pastores, por causa da denominação, primeiro eles se distanciam, vão se afastando, vão se distanciando um do outro. Porque eu estou cuidando do meu curral, você está cuidando do seu. Eu estou cuidando dos meus interesses. E se for uma ovelhinha minha para o seu pasto, meu irmão, você vai sofrer comigo. Eu vou para cima de você feito um bicho. Isso é o sistema. Nós estamos afastados uns dos outros, agora estamos divididos. Mas eu quero ver a minha igreja cheia. E a cidade que vá para o inferno. O resto da cidade que vá para o inferno, desde que a minha igreja seja cheia. Hoje, irmãos, a maioria dos pastores, dos filhos de pastores, não são nem crentes. Eles não querem mais ser pastor. Muitos deles são crentes. Irmãos, eu fiz aniversário terça-feira passada. Olhe para mim. Podia ser um dia alegre para mim, não podia? Deus tem me dado boa saúde, com a idade que eu tenho, 77 anos. Mas foi um dos dias mais tristes da minha vida. Eu estou em pano de saco.
eu estou vestido meu espírito de pano de saco. Sabe por quê? Porque os pastores não estão entendendo. Não estão entendendo o que está acontecendo. Eu viajo pelo mundo inteiro, irmãos. Eu nunca vi um missionário russo nas nações. Eu nunca vi um missionário chinês nas nações onde a gente vai. Eu nunca vi um missionário cubano. Cuba tem missionários, mas é com metralhadora na mão, como eles estão agora lá na Venezuela. Mais de 60 mil com metralhadora na mão. Eu nunca vi. Se nós não acordarmos amanhã, vamos ter que trazer de volta o Silvio, o Lucas. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! País comunista. A igreja é amordaçada. Mas nós estamos bem. O meu grito é porque nós estamos bem, em busca dos nossos interesses, em busca da bênção. Não! Eu quero morrer. Eu preciso morrer. Mas nós estamos em busca da bênção. Eu vou parar. Vamos ficar em pé. Eu quero que você pensasse agora na palavra arrependimento. Que você pensasse agora na palavra arrependimento. Será que você precisa de se arrepender de alguma coisa? Será que seu coração está realmente envolvido com os povos não alcançados? Será que vamos ter que pegar de volta todos os nossos missionários que estão nas nações? Vamos buscar a Deus. Eu quero que você abra a boca, vamos orar agora. Vamos buscar o Senhor agora. Abra sua boca, não se ora com a boca fechada. Arrependimento. Se você acha que você deve se arrepender de alguma coisa, você pode se ajoelhar aqui na frente. Vamos passar alguns minutos buscando a Deus. Se você quiser, fique em pé também, ou se ajoelhe onde você está. Vamos passar um tempo buscando a presença de Deus por arrependimento. É tempo de arrependimento. Qual o percentual do caixa que entra na sua igreja, que você envia para os povos não alcançados? Você vai prestar conta diante de Jesus por isso. Vamos buscar a Deus, por favor. Se você acha que você não precisa se arrepender, tudo bem. Pano de saco. Nosso povo está cativo do comunismo. Estamos cativos de um sistema que vem do inferno. O comunismo é uma religião. Sabia disso?
É uma religião. Tiram Deus e colocam o homem. Hugo Chávez já é Deus na Venezuela. Estão orando a ele numa blasfêmia. Mas eu estou bem. Não, irmãos, está tudo muito mal. Nós estamos péssimos. Nossos filhos estão indo para o inferno. E nós estamos acomodados.